Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Eu sou o professor André Noel e esse é o nosso último vídeo. Então a gente está fechando aqui o nosso livro, a gente está na última unidade, unidade 5, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre licenças de software. Você já aprendeu o que é um computador, como funciona o computador, a parte de processador, a parte de entrada e saída, teve toda a parte histórica e tal. E a gente chegou então na parte que muita gente tem mais interesse, que é o quê? Aplicativos, desenvolvimento de software, como que eu vou trabalhar com essa parte, nos sistemas operacionais e tudo mais. Mas vem aquela parte importante, como que eu ganho dinheiro com isso? É uma coisa importante. Na parte da história da computação, a gente comentou que com a evolução do computador, lá no começo, o que era importante era o hardware. O hardware era a parte valiosa, a parte que valia dinheiro. Então você não vendia o software, você vendia uma máquina. Essa máquina tinha um software porque você precisa de um software para rodar. Mesmo que o software fosse configurado diretamente lá na arquitetura, fosse embutido no computador, aquele embarcado, você está vendendo uma máquina, um dispositivo. E isso era a parte importante. E isso veio com o tempo, por muito tempo assim. Tivemos lá a primeira, segunda, terceira gerações. Terceira geração já tinha lá os mini computadores, tinha lá a família IBM e tudo mais, mas eles eram vendidos pacote completo. Na quarta geração, com o começo dos PCs, os computadores pessoais, começou a ideia de ter sistemas operacionais diferentes vendidos, licenciados, a ideia de aplicativos licenciados, e muito disso deve-se à própria Microsoft, que foi a primeira empresa a realmente ganhar dinheiro com licença de software. Como assim? A gente tinha, de um lado, a Apple trabalhando com a linha de computadores, então teve lá o Apple One, Apple II e a linha do Macintosh, e o sistema operacional ele era feito para aquela arquitetura simplesmente e era vendido ali. Teve uma inovação muito grande com os sistemas da Apple, eles trouxeram a parte de interface gráfica, revolucionaram muita coisa, que depois foi incluída em outros sistemas. Só que a Microsoft ela foi uma empresa criada para trabalhar com software. Eles não pensavam em trabalhar com hardware. Então eles criaram o MS-DOS, certo? Tem toda aquela história que a gente já viu do PC-DOS, do 86-DOS, MS-DOS. E aí eles venderam o DOS para a IBM. Então eles licenciaram para a IBM o DOS para ganhar dinheiro com o software. Foram a primeira empresa a fazer isso? Não. Já tinham um tanto de venda de software, eles mesmos compraram uma versão do DOS, mas foi uma empresa que ficou marcante assim, na questão de licenciamento de software. E a partir daí, o software passou a ser visto como algo de valor, passou a ser visto mais como a ideia de comprar um programa, comprar um software. E com as pessoas tendo computadores pessoais, que seriam computadores para empresas ou domésticos, as pessoas começaram a poder personalizar o seu computador. Então eu quero comprar um conjunto de software para gerenciar escritório. Eu quero comprar um software que vai me ajudar a criar programas gráficos. E aí começou essa ideia de comprar software e veio também a ideia de licenças de software. Então, com essa ideia do Windows ser vendido, o Windows ele é um software proprietário, um software que ele tem uma licença própria e tem os seus termos de uso. Antes disso, a gente comentou que o Unix ele foi lançado na década de 70. O Unix ele também é um software proprietário, só que a gente costuma começar pela Microsoft por causa desse marco, ficou visível, ficou conhecida a questão do software, mas o Unix ele vinha muito tempo sendo lançado sendo utilizado na área acadêmica e era um sistema proprietário que as pessoas não podiam ter em computadores pessoais. Então, em 1984, surgiu o projeto GNU, que era um projeto de criar uma versão do Unix em software livre. Então, seria uma licença aberta que todo mundo poderia usar. E aí começaram diferentes tipos de licença e aí chega na parte interessante para a gente trabalhar. Para a gente pegar um ponto de partida, o que são licenças de software? Licenças de software são praticamente um acordo que você faz com quem criou o software para você utilizar o software da pessoa. Ou você, como desenvolvedor de software, você diz como que o seu software pode ser utilizado
se ele pode ser distribuído ou se ele não pode ser, se ele tem que ser comprado de você. Então, é aquela série de termos que você sempre concorda quando você começa a utilizar um software e você nunca lê, mas você tem a licença de software ali, que é o que você pode e não pode fazer com um determinado software. Certo? A gente vai tratar alguns tipos de licenças diferentes para a gente ver o que implica isso daí. Quem que decide qual que é a licença do software? Basicamente quem criou o software. Você cria o software e você pode definir a licença dele. Bom, então existem os softwares considerados software proprietário. O que é um software proprietário? É um software que a pessoa criou, ela tem uma licença própria e o proprietário do software define os termos dessa licença. Então, na licença, você pode dizer o que pode ou não ser feito com o seu software, se ele pode ser distribuído ou não, e tudo mais. Então, é o acordo. O que acontece se alguém quebrar esse acordo? Entra naqueles casos de pirataria, é um crime, pode ter algumas sanções, pode ter prejuízos legais, mas quem criou o software tem o domínio sobre o software é de quem criou, e você só pode utilizar de acordo com os termos que estão ali. Então tem softwares que você pode utilizar para alguns fins, mas não pode utilizar para outros. Tem software que você pode comprar e distribuir, tem software que você pode comprar uma licença para um número determinado de máquinas, ou uma licença para cada máquina. Cada software tem os seus termos, e é interessante que você conheça esses termos quando compra um software novo. Tá? Esse software, então, você não tem direito a modificar ele, ou só quem criou pode criar modificações e liberar novas versões e coisas do tipo. Existem os freeware e shareware, que são o quê? São softwares distribuídos gratuitamente. Só que detalhe, eles não são software livre. Então é diferente de free software. Freeware é outra coisa. Tanto o freeware quanto o shareware, eles continuam sendo softwares proprietários. Eles têm um dono, eles têm a sua licença, mas eles são distribuídos de forma gratuita. Um exemplo de freeware muito conhecido, Internet Explorer. O que é o Internet Explorer? É um navegador, você não paga nada para utilizar ele. Ele já até vem embutido no Windows, é um software que é proprietário, você não pode pegar o código-fonte, modificar e tal, mas é um software que ele é gratuito. Você pode até baixar atualizações de forma gratuita e tudo mais, beleza. Existem vários softwares gratuitos assim para serem baixados na internet. E existem os shareware. O que são os shareware? São softwares que são distribuídos gratuitamente para uma forma de divulgação. Aí tem várias nomenclaturas diferentes para esses softwares shareware. Tem os demos, os trial, versão trial e tudo mais, que, resumindo, são softwares que você pode usar de forma limitada. Ou você pode usar por um tempo, depois você tem que pagar. Ou você pode usar algumas funcionalidades para você ter as demais você tem que pagar. Então, são softwares que eles são para você baixar e utilizar e conhecer, mas se você quiser a versão completa, você precisa pagar por ela. É uma forma de divulgação. E aí tem várias variações disso. Legal? Daí a gente entra na parte de software livre e código aberto. Software livre e código aberto tem uma ideia muito parecida, mas em alguns pontos são diferentes. Então, a ideia é que tudo começou com o software livre, como eu falei, foi lá em 84. O Richard Stallman começou com uma ideia de criar uma licença de software que pudesse ser utilizada por qualquer um e que garantisse as 4 liberdades básicas de software livre. Sempre que a gente fala de software livre, tem a ver com essas 4 liberdades. Quais são as 4 liberdades? Você pode utilizar o software para o que você quiser, então o software não pode te limitar o uso. Então, você criou um software de gerenciamento de hotéis, por exemplo. Beleza, eu quero pegar esse software, só que eu quero gerenciar a minha casa. Pode utilizar para qualquer fim. Ele não vai te fechar no fim. Você pode conhecer o código, estudar o código e fazer modificações do código para se beneficiar disso. Então é a segunda liberdade. A terceira liberdade, você pode redistribuir o software para quem você quiser. Então não tem essa questão de eu posso usar só na minha máquina. E a quarta liberdade é que você pode criar modificações do software e distribuir
o software modificado também. Então você pode distribuir versões suas do software. Para a segunda e para a quarta liberdades, subentende que você tem que ter acesso ao código-fonte. Então, o software livre tem que te dar acesso ao código-fonte para você estudar, modificar e fazer o que quiser. Então, você entrega o código-fonte junto com o software. Em nenhum ponto essas liberdades proíbem o software livre de ser vendido. Ele pode ser vendido. Mas como ele pode ser redistribuído livremente, não faz muito sentido eu vender para a pessoa poder distribuir para quem quiser. Então, um modelo de negócio para ganhar dinheiro com software livre é outro. As pessoas trabalham em questão de suporte, questão de desenvolvimento de novas funcionalidades e coisas do tipo, certo? Então, basicamente, isso é software livre. Bom, como o software livre tem essa questão, as principais licenças de software livre são as famosas GPL, que tem 3 versões da GPL, que é a GNU Public License. GNU Public License, licença pública GNU. Que GNU é o projeto do Stallman de software livre. Tem várias licenças diferentes de software livre, essa é uma delas. As licenças de software livre, elas exigem que o seu código seja livre. Se você criar modificações, a modificação tem que ser livre também e tudo mais. Como isso começou a gerar alguns problemas com a parte empresarial, com juntar software livre com software não livre, surgiu a Open Source Initiative, que é quem produz a ideia da licença de código aberto. Que o código aberto, ele mantém essa ideia de você ter acesso ao código-fonte, você tem liberdades, você tem essa possibilidade de distribuir o código, mas ela é um pouco mais permissiva em relação a trabalhar junto com o software proprietário. Então, foi uma estratégia para se aproximar mais de empresas, mais de negócios. Tá? Então, a diferença é mínima, mas tem uma diferença entre as definições. Como às vezes confunde a ideia de software livre, software grátis, open source e tudo mais, existe um termo FLOSS que junta essas ideias todas, que seria o Free, Libre and Open Source Software, que junta tudo. Você quer falar de software livre, código aberto e tudo mais, junta nesse termo que está tudo bem. A ideia é essa. Então, basicamente, você entrega o código-fonte junto com o seu software. E tem o domínio público, que o domínio público não é software livre, são coisas diferentes. A ideia do domínio público é que não possui autoria. É lógico que alguém fez, mas é um software que ele não tem direitos autorais. Então, o domínio público qualquer um pode utilizar para qualquer coisa. É um software que ou alguém criou e decidiu publicar em domínio público, tipo, tá aí, pode usar, que é o que era feito antigamente, ali antes da década de 80. Muita gente criava software porque eles eram, digamos, um mal necessário, então criava e distribuía. E aí, você está precisando de software? Beleza, pega aí. E era algo assim, não tem alguém que é dono e tudo mais. Ou então são softwares que não se conhece a autoria, softwares antigos e tal. A lei do domínio público diz que uma obra, ela caduca, ela vira domínio público depois de 50 ou 70 anos da morte do autor, quando a gente fala em livros, quando a gente fala coisa assim. Com software não faz muito sentido, porque um software depois de 70 anos, a morte de quem criou o software já vai ser muito ultrapassada. Mas você pode publicar ele como domínio público. Diferença principal, o software livre e código aberto possuem autoria. Você tem direitos autorais, só que o autor decide publicar de forma aberta. Já um domínio público não tem dono. E por último, eu decidi adicionar aqui uma licença que não está no livro de vocês e que também não tem muito a ver com software, mas é interessante para essa questão de direitos, que é a Creative Commons. Principalmente o pessoal que está trabalhando com vídeos no YouTube, está vendo que tem uma opção de publicar em Creative Commons, o pessoal que produz conteúdo em geral. Creative Commons ela se baseia na ideia de software livre, open source, mas para conteúdo em geral, livros, artigos, tudo mais. Não são, às vezes até tem gente que utiliza para software, mas não são indicadas para software, porque elas não contemplam algumas coisas de software, mas para conteúdo em geral. A ideia do Creative Commons não é que você não tem nenhum direito, mas tem alguns direitos reservados. E o que é legal da Creative Commons que ela tem padrões para você publicar e indicar como que é o seu conteúdo. Então você diz, se você permite que alguém utilize o seu trabalho para derivar o seu trabalho ou não, se você permite que a pessoa distribua o seu trabalho ou não,
se você exige que seja sempre referenciada a autoria do seu trabalho ou não, então você pode configurar a licença Creative Commons de várias formas diferentes e é bem interessante. Se vocês procurarem na internet por Creative Commons, vocês vão achar o site do projeto. Ele tem até umas dicas para você publicar o seu conteúdo e indicar quais são as licenças permitidas ou não que você vai atribuir ao seu trabalho. Bom, então é isso. Com esses vídeos a gente fechou o conteúdo todo do livro. É lógico que a gente tem vontade de falar muito mais aqui, mas ia ficar muito extenso. Tá? Então, espero que vocês vejam com carinho o livro. Tem bastante conteúdo lá. Acompanhe bem as aulas. Se tiver dúvidas, pode voltar em algum vídeo anterior. E espero que vocês tenham uma boa experiência com essa disciplina. Que vocês aprendam bem os fundamentos e arquiteturas de computadores. Então é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu fico por aqui e espero ver vocês num futuro próximo. Até mais!